Vamos lá, gente. Antes da gente começar a nossa conversa de hoje, esta noite, vamos aumentar ainda mais a nossa sintonia com o plano espiritual, com a equipe espiritual da casa, com todos os nossos mentores, aqueles que vêm aqui nos auxiliar também, né? No que a gente vem em busca. E é da forma que nós aumentamos esse auxílio, essa sintonia, é elevando o nosso pensamento. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a essa equipe espiritual, a nosso Pai Maior, para que possamos estar libertos de qualquer influência também negativa e imperfeita e termos a condição, nos colocarmos nessa condição de receber aquilo que viemos em busca, trazer para dentro de nós o que é de melhor para o nosso equilíbrio, para a nossa ajuda na saúde, nos nossos pensamentos, ampliando a nossa mente para o entendimento da conversa de hoje. Também é muito bom. E é assim que vamos colocando a figura de Jesus à nossa frente. E vamos, através da oração que Ele nos ensinou, colocando nas mãos deles, para que Ele possa levar até o nosso Pai Maior e nos devolver em bálsamos de luzes e proteção. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos, Pai, a perdoar a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em novas tentações, pois a Ti pertence a glória, o poder e misericórdia de séculos, séculos. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, gente. Eu me chamo Tércio. Eu faço parte do grupo dos animais, do Wilson, que já deu palestra aqui. Eu faço parte do voluntário de lá, como essa nossa irmã Isis também faz parte, né? Uma outra voluntária de lá. E a gente faz esse trabalho todo domingo, às 9 horas da manhã. E hoje era para que ele estivesse aqui, mas ele teve um compromisso de trabalho e me pediu para vir aqui fazer uma palestra no lugar dele. Espero que eu tenha condições da palestra que eu passar, que eu preparei, para que tenha um entendimento muito melhor, né? Um entendimento que possa elevar nosso coração, nossa mente, que possa trazer algo de bom para dentro de nós, né? E eu gostaria de falar um pouco no que eu preparei. Vou iniciar com uma historinha que ela vai elucidar o que realmente eu quero passar para vocês. E o nome da minha palestra que eu coloquei foi Instrumentos do Bem e do Mal. Instrumentos do bem e do mal, nós somos instrumentos do bem e do mal. Já pensaram nisso? De alguma forma, como somos usados para o bem, como somos usados para o mal, na visão da espiritualidade também. Em nossas escolhas, no uso do nosso livre-arbítrio, das nossas vontades, das nossas prioridades, como a gente decide a ser um instrumento do bem. Em algumas vezes, em nossa trajetória do dia a dia, ou da nossa encarnação, a gente temos oportunidades de ter várias escolhas. E nessas escolhas a gente tem um resultado. Como a gente pode estar numa condição onde, na maioria das vezes, que a gente não vai saber escolher todas as vezes ainda, que ainda somos imperfeitos, na maioria das vezes ter boas escolhas, boas ações, bons pensamentos, trazer através do nosso olhar, do nosso pensamento, sentimentos que ainda estamos burilando, como o amor, como a fé, como a indulgência, como o entendimento ao próximo, como nos entender, como o perdão, todos esses sentimentos que ainda não estão fortalecidos dentro de nós. Como sabemos fazer isso? E desta forma, como vamos ser instrumentos para melhor usar esses sentimentos que estamos aqui para fazer isso, para burilá-los e para trazer eles, quando saímos daqui, levando lá para cima, no nosso lugarzinho, na nossa casa que está lá, que essa é a nossa casa mesmo, melhores que chegamos aqui. E é assim que fazemos. Então eu vou ler
uma historinha que essa talvez elucide a nossa conversa de hoje. E ela diz assim, eu também não sei se é um conto, se é verdade, eu achei muito interessante para a gente refletir, para a gente prestar atenção nas pequenas coisas da nossa vida, da nossa trajetória e do nosso dia a dia, que achamos às vezes tão pequena, mas pela uma ação, pela uma escolha, lá na frente, ela pode se tornar muito complicada, né? E começa assim, conta-se que havia um burro amarrado em uma árvore. Alguém que passava simplesmente resolveu soltá-lo. Bondade dele, né? Viu um burro e foi soltá-lo, amarrado. Ele é um animal, né? Tem que ser livre. Mas tem um resultado nessas coisas. Não questionou se haveria um motivo para o animal estar ali, se seu dono estaria por perto. Já é alguma coisa. Ele não, o motivo, né? O motivo por que aquele burro estava ali. Às vezes, sabemos que os animais aqui na Terra e no plano espiritual, eles também têm seu trabalho para crescer e evoluir, como nós, no seu estado evolutivo. Sabemos que de alguma forma que não seja demais para o que ele possa suportar, que nós temos que passar amor, que nós temos que cuidar dele de qualquer. Sabemos que temos e ele tem seu próprio trabalho. Isso é fato. Será que aquele estava descansando para poder fazer o seu trabalho? Foi um momento que o dono deixou ele ali para poder se recuperar de alguma coisa? Sabemos. Seguindo em frente. Solto o animal e solto o animal pôs-se a correr. Chegou a uma horta próxima e, por estar faminto, foi devorando tudo que havia sido plantado. Quem é o dono dessa horta, né? Imagine como ficou. A mulher do dono da horta ficou extremamente zangada. Afinal, a horta custara a ela e ao marido muitas horas de trabalho. E aguardavam poderem lucrar com a venda dos legumes e das verduras. Por isso, tomou de uma vara forte e afugentou o burro, batendo nele violentamente. Quando o dono do burro ouviu chegar, todo machucado, foi verificar o que acontecera. Ao tomar ciência de que os maus tratos tinham sido causados pela esposa do seu vizinho, foi tirar as satisfações. Cheio de raiva, agrediu verbalmente a mulher. De volta ao lar à noite, o marido e os filhos ouviram o relato dela e ficaram indignados. Furiosos, foram à casa do agressor e, depois de palavras muito ofensivas e palavrões, chegaram a agressões físicas. Foi uma grande confusão com os feridos de ambos os lados, ambulância, hospital, autoridades policiais. Então, alguém, desejando se inteirar do que criara todo aquele cenário, descobriu que tudo se iniciara porque uma pessoa desavisada soltara um animal que vira amarrado a uma árvore na manhã daquele dia. Olha só a confusão que se tornou, né? E aí a gente pode pensar nessa historinha. Será que a gente foi instrumento do bem ou do mal? Será que foi as melhores escolhas que fizemos nessa historinha, né? Que eles fizeram na história? Será que isso não acontece na nossa vida, no nosso dia a dia? Uma má conclusão, um mau julgamento, que nem julgar a gente deveria fazer isso? Uma ação em um momento que a gente está elevado de sentimentos negativos, de raiva, de passar um dia todo complicado, de tentar resolver tantas coisas, algumas dando certo, outras não. Condições diversas, passando do nosso dia a dia. E, de repente, a gente acaba tomando uma atitude que não é legal, que não é a atitude mais certa a se tomar. Pensamos na passagem quando Jesus esteve aqui na Terra. Será que sentimentos desses, ou condições desses, nas escolhas de Jesus, lógico que a gente não pode se comparar com ele, que ele está muito elevado na nossa frente.
mas Ele é o nosso espelho melhor que nós conhecemos até hoje. É o Espírito que veio mais evoluído que apareceu aqui na Terra. Então é Ele que a gente precisa se espelhar. Ele é o nosso irmão maior. E todas as vezes que tivermos dúvidas, que se nós estivermos mais em vibrações com a equipe espiritual, seja no dia a dia, não ser um beato não ser uma pessoa, cara, eu vou rezar para isso, vou rezar para aquilo, não é ser isso, é estar dentro de você com Jesus, é fazer e praticar os ensinamentos de Jesus, é brotar dentro de nós os melhores sentimentos e os melhores exemplos que Jesus nos deu em todos os momentos que Ele esteve aqui na Terra. Difícil? É. Impossível? Não. Por quê? Porque um dia estaremos igual a Ele. Lógico que lá onde Ele está, estará mais evoluído à nossa frente, mas nesse momento o que almejamos é chegar onde Ele está, para estarmos evoluídos e sermos um arcanjo. Porque a evolução é de átomo ao arcanjo. Tem uma trajetória grande por aí. Tem a parte mineral, vegetal, o átomo, tem o animal e tem o mineral. E já passamos por essa fase até o animal, estamos na fase nominal. E por que não almejar estar na fase, chegar à fase de arcanjo? E é com as pequenas coisas que a gente vai regando a semente do bem, a semente das melhores escolhas, essa semente importante que ela precisa se fazer presente mais vezes do que a parte negativa. Para que nós não sejamos usados como instrumento da parte negativa, dos irmãozinhos que eu chamo assim, de menos esclarecidos na parte moral, não na inteligência, porque eles são, como nós, muito inteligentes e sabem usar as nossas fraquezas. E as informações que a gente tem na espiritualidade, não é que eles vêm fazer o mal, eles não fazem o mal a gente. Simplesmente eles só elevam aquilo que a gente tem de negativo ainda a ser trabalhado. Eles aumentam isso e chegam a nós, a gente não consegue, em algumas vezes, suportar. Mas se estivermos como instrumento do bem, vibrando no bem, olhando o nosso olhar para o mundo em gratidão por tudo que temos, seja muitas ou poucas coisas, por tudo que conseguimos, porque sabemos que o que temos é o que é necessário para estarmos aqui. Se temos 3 televisores dentro de casa, para que 3 se uma só serve? E outras coisas mais. Então vamos agradecer aquilo que a gente conseguiu, além daquilo que a gente tinha por merecimento. Se estivermos todos nessa sintonia, será muito mais difícil o lado negativo nos usar como instrumento para eles, para as suas necessidades, para as suas vontades. Com pequenas coisas, para que a gente não seja o estopim de uma coisa muito grande. Porque às vezes o mal não era para esse que soltou o burro. O mal era para aquela família que não se dava bem, ou para se dando bem, eles não gostando da harmonia do bem, vamos fazer discórdia. E vamos usar alguém de instrumento, de bom coração, para fazer tudo isso. Complicado, né? Nessa reflexão que a gente faz sobre a historinha e sobre a visão da espiritualidade perante a nós, né? Mas se a fé estiver bem elevada ou fortalecida, a ponto de que não chegar a mover montanhas, mas a ponto de chegar perto de uma fé que ela se transforma numa coisa muito mais fortalecida para criarmos uma barreira em nós e darmos condições aos irmãozinhos que estão ali do nosso lado, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, poderem nos auxiliar e intuir o melhor caminho. É desta forma.
Porque nada da espiritualidade é feita para nós, nada que a espiritualidade deseje para nós, elas vão conseguir fazer conosco se nós não deixarmos, aceitarmos. Por quê? Livre-arbítrio. Só querendo que as coisas aconteçam, seja para o bem ou para o mal, é nós que decidimos. Nós damos, Deus deu isso para a gente, as escolhas, para nós, não para os outros. Para os outros, cada um escolhe, o problema é dos outros. E às vezes nós queremos escolher para os outros e esquecemos de escolher para nós. E a vida do outro é do outro. Como diz aquele ditadinho, né? Vamos olhar o nosso jardim, não o jardim do outro. Né? Então é assim que devemos proceder. E quando o outro necessitar, e às vezes a gente perceber que ele precisa de ajuda e o orgulho dele não deixa chegar perto, simplesmente não vamos interferir, mas vamos colocá-los à disposição. Quando você quiser, eu posso te ajudar, mas a escolha é dele. Você dá uma oportunidade para que ele possa baixar um pouquinho o seu orgulho e receber ajuda. Um ato simples. Não vamos querer, faça isso ou faça aquilo da sua vida. Ele às vezes pode não estar pronto. E o que ele está passando, ele precisa aprender desta forma. A nossa interferência às vezes não é legal, como aconteceu nessa nossa historinha. É importante que a gente reflita que amar o próximo como a si mesmo é não querer que o próximo interfira na nossa vida. Então nós não podemos fazer isso com o próximo. O importante é saber que amar o próximo como a si mesmo é amar o outro como queremos ser amados. É olhar para o outro, entender o outro como queremos ser entendidos. Porque o outro e nós estamos num grau de evolução, de crescimento e de entendimento do que é Deus, do que é as leis de Deus e como usá-las e praticá-las. Ninguém está no mesmo patamar igual. Estamos parecidos, no mesmo pensamento. Às vezes, ou na maioria das vezes, como aqui, na mesma estrada. Mas quando estamos caminhando todos juntos na mesma estrada, tem muitos desvios do caminho. E são escolhas. E às vezes esses desvios vão levar para um lado mais comprido da nossa trajetória, para chegarmos a voltar para a mesma estrada. E aí é quando a gente tem escolhas negativas. Vamos ter que lutar mais vezes, sendo que o mais fácil é seguir na lição de Deus. Aí não, aqui vamos pensar, aqui é um atalho, então vamos por aqui que é mais fácil. Será que é mais fácil? Se fosse mais fácil, todo mundo iria fazer mesmo. Não é verdade? Então precisamos entender qual o propósito de Deus e por que estamos aqui. O propósito de Deus é nós, como Ele criou simples e ignorante cada um de nós, o propósito dele é aprendermos todas as suas leis e chegar, pelo menos ao conhecimento que a gente tem até o dia de hoje, arcanjo. Sabemos que tem mais coisa lá na frente, mas arcanjo já é difícil chegar. Então, atravessar toda essa trajetória que Deus nos proporciona, dando várias oportunidades, não só na mesma encarnação, e sim reencarnando várias vezes. E toda vez que Ele dá uma oportunidade a estarmos reencarnando em qualquer planeta, é uma oportunidade e é um perdão do seu ato de deixar a gente seguir. Porque nada chega a Deus sem passar por Jesus. E aí Jesus, como Deus, autoriza, como se fosse assim, né? Prepara a gente para uma nova reencarnação. É um perdão, é uma oportunidade de poder resgatar aquilo que a gente ainda não sabíamos fazer bem. E para a próxima vez, com algumas informações esquecidas, mas adormecidas, e sabemos que quando é necessário, se a gente estivermos ligados com o instrumento do bem, aquilo vai acordar e vai, como intuição,
ou como uma informação dos nossos anjos de guarda acordando aquilo, a gente vai escutar. E aí é o caminho. Porque vai nos sentir que aquilo é uma verdade que não sabemos, às vezes, nem colocar em palavras, mas sentimos que essa verdade é verdadeira, que esse é o caminho. E aí, quando a gente está assim, vem uma coragem que a gente não sabe de onde, e tem uma força, porque não, a gente começa a enxergar que não existe outro caminho que não seja esse, de tantas coisas que a gente já passou, e aí é que a gente vai, com coragem, fé, acreditando, principalmente, não só em Deus, mas em nós mesmos. Que somos capazes, da mesma forma que o outro, que Jesus, qualquer outro iluminado que já apareceu aqui, também fez, e nós podemos fazer igual, parecido, melhor talvez, né? Podemos fazer as coisas, podemos movimentar, porque quando a gente caminha nessa energia, nesse magnetismo, nessa força, tudo que é ser vivo, que está em nossa volta, vai sentir nós vibrando positivamente, acreditando, e sem querer, por ligação no mesma sintonia, vamos caminhando juntos, no mesmo caminho, na mesma estrada, até os animais ficam mais amorosos com a gente. Até todos os seres vivos vão nos entender, vão mostrar. E o caminho, de alguma forma, vai se abrindo. Não abre de uma vez. Porque precisamos entender que viemos aqui para passar também por coisas, por alguns perrengues. Que esses perrengues são os nossos ensinamentos. Esses perrengues são as coisas que precisamos aprender, que perdemos alguma oportunidade no passado. Então isso é importante a gente ter dentro de nós. Tudo isso que eu estou conversando, falando, eu também tenho. Isso faz, eu estou no meio de vocês junto. Por isso que eu repito, falo de novo, porque com osmose, eu preciso estar dentro de mim. É como a gente faz o evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana, fazer o evangelho no lar para nossa casa estar bem. Falha um, 2 dias, 2 vezes. Começa a diminuir, começa a enfraquecer as correntes de proteção do nosso lar. Porque acaba a nossa responsabilidade. Hoje tem isso. Não, precisamos ser perseverantes em todos os nossos atos, em tudo que aprendemos. Porque tudo, até a nossa conversa de hoje, criou-se dentro de nós aqui, uma responsabilidade maior, porque é uma informação a mais, ou acrescentando aquela que já temos, e a gente não poderá dizer o dia que seremos cobrados, eu não sabia, eu sabia. Naquele dia, daquele tal, estava palestrando tal, e falou sobre isso, e você sabia. Por que não fez? Aí a gente tem medo dessas cobranças, não. Lembranças. Para a gente entender que a gente não fez e temos que voltar para fazer. Porque Deus não cobra ninguém. Deus é amor. Deus não julga, não castiga, porque Ele é inteiro amor. Então Ele vai fazer nos lembrar, dando uma nova oportunidade. Seja da forma que for. Seja do jeito que precisar. Ele vai trazer isso para a gente. E muitas das vezes, lá no plano espiritual, na programação que é feita na nossa reencarnação, essa parte do corpo não existe. Então, tudo é mais aberto. Então, achamos nós, que podemos fazer mais coisas daquilo do programado. Isso acontece. E vem o Espírito pedindo, dá para acrescentar mais isso, dá para acrescentar mais isso, dá para ser mais bonito, dá para ser um pouquinho rico, Aí vem ou não vem. Aí ele fala, não, você aí não dá. Por quê? Porque numa reencarnação anterior, você foi lindo, foi bonito. E olha só o que aconteceu. Você usou sua beleza para conseguir coisas. Você é rico. O seu rico, você não usou seu dinheiro para o próximo. Não era seu. Você tinha que usar ele como um instrumento necessário aqui na Terra, mas também ajudar o próximo.
com aquilo que você tem a mais de valor que é na Terra. Você não usou, então não dá para você. Aí você vai nascer numa família pobre, ou numa família em condições medianas, mas que vai passar por dificuldades. E aí você, porque tudo isso aconteceu comigo, tudo isso, mas lá em cima você pediu ainda mais coisa e foi cortado. E o pouco que você foi fornecido para você passar, você ainda reclama. Porque tudo que é programado no plano espiritual é porque nós temos condições de fazermos e de passarmos por eles. Muitas das vezes a nossa preguiça, nosso olhar ao próximo, que o próximo tem melhor do que eu, ele tem porque é mérito dele, não é meu. Então tudo isso, ou alguém é o culpado em vez de nós. As escolhas é nossa. E ninguém culpa você. Deus assim, olha, tem uma coisa muito legal que Deus colocou e às vezes eu não acho tão legal. Por quê? Ele, de alguma forma, fala assim, ele está dentro de nós. Como ele está dentro de nós? Né? É uma centelha divina que é criada por ele, uma energia dele, uma força interior dele, que todo mundo tem igual quando foi criado, e ele está dentro de nós também por causa disso. Aí de repente vem aí uma vozinha, né? E fala assim, tu errou isso, aquilo, tu culpou, foi culpado disso. E como chama isso? Ele colocou isso, porque ele não chama a atenção da gente. Ele colocou isto para mostrar para a gente qual o melhor caminho e onde você errou. Como se chama? Consciência. A sua consciência te cobra. Não é Deus, não é Jesus. Porque, de alguma forma, precisava Ele nos mostrar aonde estamos errando. Não é um julgamento, para que possamos acertar. E a gente não escuta essa vozinha. Fica até bloqueado com ela. Ou então entra em depressão porque a culpa é tão grande. E ela está dizendo, você fez isso, você fez isso. Não é porque você fez isso que você tem que absorver isso. Tem que pensar, eu fiz isso, então vou melhorar, vou acertar. E vou ficar bem. Essa consciência nos mostra isso. É como mãe, né? Vai para o filho, eu falei, você não levou o guarda-chuva, você não levou o casaco, aí. Não é verdade? A consciência faz a mesma coisa. Né? Então, gente, as pequenas coisas, vamos prestar atenção. Vamos trazer dentro de nós os pequenos atos que eles vão movimentar o nosso planeta. Já pensou você fazendo um ato bem, um outro ato bem, um outro ato bem, essa energia se encontrando, forma uma bola. Aí ele vai numa trajetória e encontrar outra, vai aumentando. Uma grégula de energia muito grande. E é o que nosso planeta precisa também, para que possa entrar para a próxima fase que é a regeneração. Porque sabemos, se a gente não estivermos vibrando da mesma forma que esse planeta, que é o nosso planeta Terra, vai se transformar, evoluindo para o planeta de regeneração, essa energia precisa nós nos encaixarmos nela. Senão estaremos na nossa trajetória, estagiando em outros planetas, até que estejamos em condições de voltar para o nosso planeta, ou estivermos maior em outro planeta. Porque não encaixamos mais, não faríamos bem nesse planeta, mas o bem a gente pode fazer porque temos em outro planeta no mesmo estado evolutivo que estamos. Então é uma oportunidade, porque já pensou, você ir nascer num lugar onde o povo ainda está um pouco primitivo e você já passou por tudo isso, todas as informações adormecidas e de repente acordando, o que você seria? Aquele cara que tem as visões, né? Que no futuro vai acontecer isso, no futuro vai acontecer aquilo, por quê? Porque ele era de outro planeta, que nem os capelas, e veio para isso nos auxiliar a evoluir. Então a gente já está fazendo bem. E principalmente para nós. Então vamos tomar conta do que fazemos, do que pensamos, do que falamos e da forma que agimos.
Tudo bem, gente? Eu não vou falar assim do versículo tal, do evangelho tal, eu queria trazer uma coisa de vida para vocês. Uma coisa, assim, a gente tem tanta informação no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, tem uns estudos ali. E aí muitas das coisas, pô, nós temos e aí, vamos usar como? E eu queria trazer uma informação para vocês de como usar. Tem tudo ali as respostas, mas vamos agarrar essas informações, transformar do jeito que conseguimos, no nosso grau evolutivo, e praticá-las. Amar o próximo universalmente ainda não conseguimos, mas vamos amar fragmentado, em momentos que precisamos construir, momentos que aquela pessoa precisa de um abraço. Às vezes um amor, um abraço, ela transforma a pessoa porque você passa uma energia boa. A sua intenção tem que ser verdadeira, e isso vai acontecer se for verdadeiro. Mesmo quando a gente tem um inimigo, amar o inimigo, oxe, como é difícil, né? Mas não precisa ser hipócrita com você mesmo e amar. Eu não consigo, mas vamos orar por ele, para que ele evolua, para que ele cresça, para que ele esteja no estágio bem onde não vai me atrapalhar mais. Eu preciso pensar ao contrário, eu preciso querer que ele esteja bem. Não preciso que ele precisa aprender o mal que fez. Não, ele não precisa. Deus vai controlar, Deus vai saber isso tudo. Eu não sou Deus, eu não comando a vida dele. Eu posso, ele vai um dia, eu vou ter que amar ele universalmente. Se eu for aquele, eu vou ter que amar ele. Vou ter que aprender isso. Então por que não exercitar agora uma pequenina frase? Vamos orar. Quantas pessoas o pessoal traz aqui, olha, vou trazer um nome, dá para todo mundo orar por ele, mas você nem conhece, não sabe se ele é bom ou ruim, mas ora. Por exemplo, você sabe que aquele não é tão legal, você já tem uma vez com ele. Não é assim. É mudança de comportamento, mudança de pensamento. Né? A equipe desta casa, por exemplo, todo mundo tem os seus perrengues, todo mundo de vez em quando tem uma reclamação, mas o amor precisa imperar. O trabalho precisa imperar. A equipe que faz parte da Seara de Jesus precisa estar mais equilibrada. Com tudo que passa durante o dia, como que elas estarão dando um passo aqui? Precisa estar bem. Tem informações que é preciso equilibrar para passar uma coisa boa. Ela precisa estar bem. Né? Então, uma equipe coesa nos seus pontos, porque são seres humanos imperfeitos também. E precisamos compreender isso. Mas são equipes coesas, que estão fazendo um trabalho com Jesus, um trabalho com a espiritualidade. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente não tem dentro de nós ainda esse pensamento: este planeta não é minha casa, é minha escola. Eu não vivo aqui. Se eu tenho essa cadeira, ela não é minha, ela é momentaneamente minha, porque o dia que eu for, eu vou deixar. Então, eu tenho que viver com a equipe harmonizado com os sentimentos que Jesus me trouxe, com um olhar de amar o próximo da medida do possível que eu tenho, e que o outro faça isso comigo. É como a oração de São Francisco de Assis, né? Amar mais do que ser amado, né? Compreender mais do que ser compreendido, e assim por diante. A gente, nessa oração de São Francisco, ele diz muita coisa. E se a gente pensar, não fazemos nenhuma frase dela, nenhum pedacinho dela. Não é verdade? Vamos olhar mais, vamos pensar mais na nossa vida, os nossos companheiros de caminhada que estão aqui no planeta. Porque assim, pode aprender muita coisa, mas na hora de praticar, você não pode fazer sozinho, tem que ter o outro do nosso lado. Eu não vou praticar sem ter alguém. E eles é que vão dar essa condição para a gente. E eu que também vou dar essa condição para eles. Não é? Então depende tudo da nossa escolha. Ok, gente. Já passei 5 minutos do meu horário, já falei demais. Espero que eu tenha passado uma coisa legal para vocês. Espero que traga um pouquinho de reflexão a cada um de vocês, né? Que essa casa sempre seja aberta, fortalecida, para que a gente possa sempre ter a oportunidade de passar uma palavra amiga, daquilo que a gente também vai aprendendo, cada dia, pedacinho por pedacinho.
como os pensamentos animais, fragmentados, né? Que Jesus nos ampare, nos dê força e condição. E nosso terminar dessa semana possa ser ainda melhor do que a semana passada. E quando voltarmos aqui, possamos estar um pouquinho melhor do que no dia de hoje. Agradeço a presença e a oportunidade que eu tive do convite. Obrigado, gente.